Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, nossas queridas ouvintes, sejam todas muito bem-vindas. Estamos mais uma vez aqui para o nosso episódio Reflexões Parentais. Aqui é um espaço onde nós criamos de diálogo, que a gente fala sobre as nossas dores e os amores da parentalidade. Eu sou a Patrícia Nunes e estou aqui mais uma vez com as maravilhosas, incríveis e super queridas Luciana Abreu e Sandrinha. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Que felicidade estar aqui de novo, mais um episódio e com um tema que vai botar fogo aqui hoje numa discussão que a gente está iniciando um novo mês, um novo tema e abrindo aqui com um tema que vai pegar um pouquinho cada uma de nós, certamente, numa dorzinha, numa coisinha que incomoda ali no cantinho, então hoje o papo vai render. Que bom estar aqui com vocês, meninas, e com os nossos ouvintes queridos aí, né? Eu também estou pronta para desbravar aí esse assunto super interessante, super importante, né? Que a gente vai começar a falar sobre ele agora no mês de março, né? Que é o mês das mulheres, né? Então, estou super pronta aqui. Eu acredito que a gente vai ter conversas esclarecedoras aqui para nós, né? E também para os nossos ouvintes. É isso aí, mas antes da gente introduzir o tema, eu gostaria de expressar aqui a nossa gratidão a todas vocês que têm acompanhado nossos episódios, né? Que não deixa aí de ouvir nossos podcasts. E se é a primeira vez que você está ouvindo, seja também muito bem-vinda a esse espaço aqui de reflexão e de apoio. Exatamente. E qual que é o tema de hoje, então? Então, hoje nós vamos falar sobre a síndrome da supermãe. Quem nunca passou ou se viu neste dilema para tentar encontrar este padrão inatingível, né? Na grande maioria das vezes. Uma pressão que às vezes é direta, indireta. A gente tenta seguir um padrão de supermãe que às vezes sufoca. Então hoje nós vamos discutir sobre todas essas pressões, todos esses impactos, o que isso causa na nossa saúde mental, como que a gente consegue buscar esse equilíbrio para transformar essa maternidade numa coisa mais saudável. Isso mesmo, Lu, e bem importante, né, que a gente também vai compartilhar aqui estratégias, né, que a gente aprendeu aí ao longo da nossa vida, tanto pessoal, profissional, de como a gente foi lidando, né, com essas pressões aí do dia a dia. Então, a gente acredita aí firmemente que vai ser uma troca muito bacana de experiências e a gente espera aí ajudar essas mães, né, essas mulheres mães, né, que tanto precisam aí, né, de um apoio, para que elas sintam um pouco mais de alívio aí nessa carga que a gente sabe, né, que não é fácil de carregar sobre os nossos ombros. É verdade, Sandrinha, não é fácil mesmo, né? Não. Mas então, né, o que será que é essa síndrome aí que a gente está falando da supermãe? O que significa isso ser supermãe? Então, eu penso, assim, que aquela mãe que quer dar conta de tudo, que quer conciliar carreira, casa, filhos, sem errar nunca, tendo sempre uma resposta na ponta da língua, equilibrando todos os pratinhos, nunca deixar cair. E pior, né? O melhor, para que se existisse essa supermãe, sem ficar triste, sem ficar brava, sem ficar cansada, sem nada, sempre plena e maravilhosa. Pode Será que reclamar existe também. essa supermãe? Sem ruga. Não pode. Sem Tem que estar sempre rugas, cheirosa, maquiada. cabelo sem frizz. Mas aí a pergunta, né, que a gente vem é da onde vem essa pressão toda, essa expectativa toda. Ela vem da onde? Ela vem da sociedade, ela vem das mídias sociais, ela vem da família que cobra, ela vem de uma autocobrança que judia.
Da onde vem isso? A gente fica querendo se comparar. Quantas vezes a gente já não se pegou? E aí eu vou me colocar aqui no lugar também. Eu lembro que tinha uma vizinha minha que tinha 3 filhos. E é uma pessoa muito querida, incrível, assim, sabe? Uma pessoa gostosa de você estar convivendo. E ela estava sempre plena, os filhos sempre falando baixo, tudo organizado. Gente, como ela consegue? Arrumadinhos. Tinha dia que eu tava com o cabelo aqui em cima, todo bagunçado, sabe? E aí a gente se depara, às vezes, nas redes sociais. Começa a chegar agora o mês das mulheres, ou no mês das mães também, eu vejo bastante. Tem algumas imagens que sempre são compartilhadas. Há alguns anos eu vejo as mesmas imagens. Recebe pelo grupo de WhatsApp, sabe? Ali como felicitações pelo Dia da Mulher. Uma que tem uma mãe que tá com um bebezinho e ela tá, parece que ela tem trocentas mãos, assim, uma mão segurando o ferro de passar, uma mão com o telefone, uma mão com o computador, uma mão segurando o bebê, uma mexendo na panela. E aí a gente vê isso sendo compartilhado como uma felicitação pelo seu dia, como se a gente tivesse obrigação de dar conta de tudo aquilo sozinha. Exato. E aí tem uma outra imagem que tem uma fantasia da Mulher Maravilha pendurada e uma mulher toda ralada, cansada, deitada numa cama, assim. E, poxa, por que a gente acha legal compartilhar? E eu já me vi olhando e compartilhando, até depois eu parei para pensar, que pressão é essa? Eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso ser uma super-heroína. Tem dia que tá tudo bem, falar, cara, eu não tô dando conta e esse pratinho hoje ele vai cair, porque senão eu vou ficar maluca. Exato. Então, de onde vem essa pressão toda? Quem que coloca essa pressão na gente, né? Exatamente isso, né? O Ipati e os nossos ouvintes ainda, né? Qual que é o impacto de tudo isso na nossa saúde mental, né? Qual que é o preço de a gente tentar vestir essa roupa aí dessa supermãe, né? Então, essa pressão constante, né, que aí a gente vai tendo, o que que isso custa na nossa saúde mental, né? A gente pode perceber aí nos nossos círculos, de repente até em nós mesmas, né? Sentimentos de ansiedade, de repente aí até uma depressão, né? Um esgotamento, uma exaustão, né? Então, a gente hoje vai compartilhar aqui um pouco sobre como reconhecer esses sinais de que essa pressão tão grande, né, que as mulheres que são mães sofrem aí para tentar vestir essa roupa aí, essa síndrome da supermãe, né? E a gente vai falar um pouco a respeito disso agora. Não, é verdade, né, Sandrinha? Essa pressão, né, como a Lu mesmo falou, é o post exaltando a mulher incrível que dá conta de tudo, é a vizinha, é a amiga que parece, né, que mostra pelo menos para nós que ela não está deixando nenhum pratinho cair, então a gente acaba mesmo se sentindo exigida demais, cobrada demais por nós mesmas, né? Por nós mesmas, assim. E aí a saúde mental da gente muitas vezes vai lá pro beleléu, né? Mas a gente fica nisso aí muitas vezes sem nem perceber. E aí eu fico me perguntando, né, se vocês. Quando que foi que vocês perceberam e falaram assim, não, chega, acabou, não dá assim para mim, desse jeito não vai dar. Né? Como que vocês conseguiram perceber né, e o que vocês fizeram? Vocês lembram de alguma coisa, assim, de alguma história para contar pra gente? Aí Eu tenho lembro, mas se eu quiser começar, pode começar, Lu, eu mas lembro veio de aqui várias, mas eu vou resumir aqui, porque senão esse episódio vai ficar muito grande, extenso. né? É extenso. Eu fiz uma live a semana passada com uma amiga, com a Ana, falando do nosso livro, né, de educadores parentais, que conta um pouquinho da nossa história, e por acaso falo muito isso na live, do quanto eu me cobrava, que eu achava que eu tinha que ser uma supermãe. Eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que fazer a comida, eu tinha que dar o banho. Isso quando a mais velha era menor. Eu tinha a impressão de que se eu pedisse ajuda, ou que se eu deixasse alguém me ajudar, eu estaria falhando no meu papel, uma vez que eu não estava trabalhando fora e estava unicamente num papel de mãe. Então eu achava, e assim, nunca ninguém me cobrou isso, isso foi uma coisa minha comigo mesma. E aí, aquilo começou a me sufocar, porque ficou pesado, sabe? Eu achava que eu não podia deixar ninguém me ajudar, porque eu ia estar sendo menos mãe. Ai, que loucura!
Então, Loucura, né? quando eu comecei a entender de que aquela minha cobrança comigo mesma estava afetando na minha relação com a minha filha, e que aí eu estava me tornando uma mãe que eu não queria ser, muito brava, muito autoritária, muito rígida, não era aquilo que eu queria. Aí eu fui, me parei e falei, não, vamos ressignificar algumas coisas aqui, porque isso está abalando a minha saúde mental. Eu estou ficando, né, atrapalhada com isso, e isso está causando na minha filha. Eu não quero que minha filha tenha medo de mim, eu quero que a gente consiga se entender, eu quero que ela entenda as coisas, não que ela faça porque ela está com medo de mim. Então isso para mim pegou muito, assim, sabe? Durante muito tempo eu sofri muito com essa síndrome da supermãe, e acho que quando a gente toma essa consciência, é difícil mudar, é difícil a gente aceitar que não dá para girar todos os pratinhos e entender que tá tudo bem, que eu não deixei de ser mãe porque um pratinho caiu no chão e quebrou. Esse é o ponto mais importante para ser olhado, né, no meu ponto de vista. Uma das. Eu, eu percebi, né, em mim essa exaustão, né, essa estado aí, né, emocional abalado, quando eu comecei a ter problemas na minha tireoide, que eu imaginava, né, que realmente, e eu, ao contrário da Luna, eu imaginava que eu tinha que ser super porque eu trabalhava fora. Então eu imaginava que por eu trabalhar fora, que era uma coisa que eu queria fazer, eu tinha que dar conta do resto em casa e com os meninos e tudo mais, porque a gente realmente vem com essa cobrança do mundo e talvez mais nossa mesma, né? Porque eu acho que a cobrança maior é nossa para querer se adequar a algum padrão que colocam para a gente. Eu cheguei no ponto de minha tireoide parou de funcionar, né? Então, só que antes disso, o nosso corpo vai emitindo sinais que a gente não está bem, que a gente está cansada, que precisa parar um pouquinho, mas parece que a gente quer provar para o mundo que a gente é capaz, que a gente dá conta, que a gente é, é igual, talvez. Eu não sei onde que a gente se perde nesse lugar aí de tanta comparação, né? De tanta exigência e que, como você diz, Lu, ninguém fala nada, mas a gente parece que quer estar em todos os lugares e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Para provar talvez para nós mesmas na questão aí até da comparação, né? Mas no meu caso, a minha tireoide teve que me parar. E a tireoide parar de funcionar, a gente literalmente para, porque eu lembro que eu não dava conta de trocar o lençol de uma única vez. Eu me sentia tão cansada que eu tinha que ir dando voltas na cama, né? Daí descobri que a minha tireoide tinha parado de funcionar, né? Então, às vezes a gente chega nesse ponto. Sempre acontece assim alguma coisa que fala assim, não, aqui, por mais que eu faça, por mais que eu queira estar performando, né, perfeição, não dá, fugiu do meu controle, né? E às vezes é um sinal no corpo, ou então um desafio de comportamento muito grande com nossos filhos, que a gente começa a ver, foi exatamente assim que eu fui percebendo que eu estava achando que eu tinha que ser a supermãe o tempo inteiro, quando eu vi que apesar de tudo que eu estava achando que eu estava abafando, né, na minha cabeça eu estava, eu não estava acertando, né? Eu não estava suprindo aquilo que eu achava que eu estava suprindo, e os desafios aconteceram de qualquer forma. E aí, quando eu me deparei, né, com o desafio de um comportamento que eu nunca tinha passado por isso em nenhum momento da minha vida, né, com a minha filha, eu percebi assim, alguma coisa tá errada aqui comigo, né? Comigo, porque eu tô querendo controlar uma coisa que é incontrolável. Então, eu acho que a gente percebe, cai a nossa ficha exatamente quando a gente vê que a gente está ou perdendo nossa saúde, ou perdendo a nossa relação com a nossa filha, com o nosso filho, né? Às vezes é relação com o nosso próprio marido. Então, aí que a gente vê que o negócio não tá legal, né? Mas. Sim, E aí, bem isso. assim, né, lembrando agora
que a gente colocou aqui um pouquinho, que cada uma tem uma história, e eu tenho certeza que quem está escutando, quem está nos ouvindo aqui, vai lembrar de várias histórias onde tentou vestir a capa da Supermãe e se frustrou de alguma maneira, né? Então, o que a gente pode orientar ou dar de dicas práticas para quem está nos escutando, para tentar desconstruir essa ideia que está muito construída e está muito presente, e todo ano aqui, ó, chega o Dia das Mulheres, Dia das Mães, essa história vem forte, né, nas entrelinhas das propagandas e das homenagens. E o que a gente pode fazer para estabelecer esses limites e conseguir entender como que a gente pode contornar essa situação para que a gente não carregue, não mergulhe nessa síndrome da supermãe? Que dica vocês têm para me dar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que já assumir que a gente é humana, né? Que a gente é humana e a gente vai falhar. A gente não vai estar em todos os lugares. Então, a gente já começar a delegar algumas coisas, né? A gente precisa ser responsável por tudo que diz respeito aos nossos filhos, né? A gente, tudo bem, né? No caso da Lu, que ela não trabalhava fora, foi meu caso também. Eu saí do meu trabalho para me dedicar exclusivamente a Giovanna. Então, acho não, com certeza por isso que eu super me cobrava, né? Mas não é porque eu tenho, é isso que eu tenho que ter consciência, que não é porque eu tô ali me dedicando a ser mãe exclusivamente, que tudo que diz respeito a ela é minha responsabilidade. A gente tem que começar primeiro, eu acho que compartilhar, dividir responsabilidade e delegar algumas funções ali, porque a gente precisa do nosso tempo para nós, né? Antes que a gente crie um burnout. Sim. E que eu acho muito importante também, né? A gente fala muito da questão dos limites que a gente precisa dar para os outros, né? Então, eu penso que a gente precisa se conhecer muito bem para saber dos nossos limites também. Porque, na grande maioria das vezes, e até já falei com algumas amigas, né? Qual que é o seu limite? Né? Até onde você, de fato, gostaria de ir, e limite pessoal mesmo, como você trouxe, Paty, não é porque está em casa que é responsável por absolutamente tudo, desde da compra da festinha. A Lu postou esses dias aí uma brincadeira, né, que se jogasse no domingo à noite ou que se alguém tinha comprado a cartolina do trabalho, ia ter mãe arrancando o cabelo, e ia, porque a gente já vai pensar, nossa, nunca nem por que o outro não viu? Não, mas por que eu não vi, né? Então, a gente tem muito bem claro qual que é esse nosso limite, né? Até onde eu consigo ir, como o meu corpo, entender do meu corpo ali, né? Eu falo porque eu vivi isso, né? O que o meu corpo está me dizendo, né? E também entender que necessidade é essa que eu tenho de mostrar para o mundo que eu sou super, né? A partir do momento que eu entendo essa necessidade, que eu preciso mostrar para o mundo que eu sou super, eu crio novas estratégias, né? E até mesmo é o que a gente vai falar um pouquinho mais a seguir, né? Do que é realmente importante para mim. Mas isso passa pelo autoconhecimento, né? Eu preciso entender de mim, quem que eu sou, o que é importante para mim, de valores e por aí vai, né? Então eu penso que a grande dica mesmo, se é dica, né, que a gente, mas talvez aí a instrução passa pelo autoconhecimento de a pessoa entender dos seus limites, né? Exatamente. E eu acho que, somado a isso tudo, eu acho que a gente precisa, aqui no caso, né, a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem filhos de diferentes idades, né? São mulheres e mães. E eu acho que hoje já está melhor, sim, né, essa desconstrução da maternidade perfeita, porque quando eu tive minha primeira filha, na época ali do Orkut, gente, era uma vitrine de mães perfeitas, ninguém errava, as crianças eram impecáveis, então a gente, né, se não se enquadrava naquele padrão, já se sentia uma péssima mãe. Hoje as coisas já são um pouco mais claras e mais justas, talvez. Mas uma dica que eu daria, que eu acho que para mim hoje
nos dias de hoje, com as redes sociais do jeito que estão, a gente bate muito aqui na tecla do quanto a gente precisa ensinar para os nossos filhos o que é a vida fora da internet. Eu acho que serve para a gente também, como mãe e como mulher. A grama do vizinho não é mais verde que a nossa. O filho do vizinho não é mais educado que o nosso. A comida da vizinha não é mais saudável do que a nossa. Todo mundo tem os seus perrengues. Então, assim, não adianta eu querer comparar minha rotina com uma rotina de uma outra pessoa que é totalmente diferente da minha. Então, se vocês tiverem a oportunidade, lá no grupo de mães da escola, no evento presencial, seja a primeira numa rodinha de mãe a levantar um perrengue. Ah, amiga, mas vai todo mundo abrir o coração, porque fala assim, eu achei que isso acontecia na minha casa. Então, assim, fica todo mundo tentando manter a plenitude de que está tudo perfeita. Quando a gente é a primeira a colocar uma dificuldade, abre o espaço para que todo mundo perceba que somos humanas e que erramos, e que tem dia que a gente está sem paciência, e que tem dia que no lanche saudável da escola eu vou mandar um salgadinho fechado porque eu não tive tempo de comprar o morango orgânico na feira. E tá tudo bem, gente. Não deixei de ser mãe por causa disso. Eu acho que a gente precisa partir da gente, ser um pouco mais leve e não ficar se cobrando, né? Porque eu já me cobrei muito com esse lanche perfeito, esse lanche colorido da escola já tirou meu sono, gente, várias vezes. Então, né? Porque, gente, como pode? Eu fico pensando, acho que esse conceito de supermãe é bem isso, né? Você ter ideia, ter tempo para fazer e habilidade, porque assim, gente, olha, eu juro, eu tinha que me esforçar, me dedicar muito, o negócio saía todo, aquela coisa de expectativa e realidade, e a frustração depois que dá. Também não pode ficar frustrada, porque você é super. Gente, não. Então, sair da comparação das redes sociais, eu acho que essa daí devia ser a principal. regra número 1. Já alivia tudo. E a gente pensando nisso, né? Tudo isso que a gente está falando aqui da supermãe, né? Dessa comparação, né? A gente pode pensar em redefinir o que é sucesso, né? O que é sucesso? O que significa ser uma mãe muito bem-sucedida, né? E eu acho que isso cada um vai ter a sua medida, né? E é muito pessoal, né? O que a gente poderia estar fazendo aí, né? Se perguntar realmente, né? O que é sucesso? O que é saudável para mim, né? E dentro de tudo isso, né, que a gente veio construindo aqui, a Lu trouxe aí do lanchinho, a Paty trouxe as coisas dela e a minha, né? Aquilo que a gente faz de bom. Será que a gente comemora, né? As coisas que a gente realmente faz de bom, né? As vitórias, né? A gente se aceita como a gente é, né? Nas nossas perfeições e imperfeições, né? A gente tem conseguido ter essa aceitação sobre o que a gente é, né? Porque o que é sucesso? O que é sucesso para mim? O que é uma mãe? O que é uma mãe boa? perfeita, boa? Né? Aí a gente tem lá até de Winnicott, né? A suficientemente boa, né? Suficientemente boa, né? Aquela que a gente consegue ser e que a gente vê que nossos... Porque eu acho que nossos filhos é ali o grande sinal de que a gente está, de repente, indo bem, né? Às vezes eles estão tá tudo ok com eles e a gente se cobrando, querendo, né? Como a Lu falou, o lanche perfeito e o penteado perfeito. Gente, toda vez que eu ia fazer lá as mariachinhas da Giovana, que eu ficava pra cima, eu olhava e falava, gente, tá lindo, eu me esforçava e ela... E eu ficava lembrando, falava assim, gente do céu, aquelas tranças que eu não sei fazer isso. Mas talvez isso não seja tão importante. Ela resolveu com o arquinho, ela viu que ficava todo estranho, ela ia de arquinho, pronto, já enfeitou o cabelo. Então, o que é, né? Como a gente mede esse sucesso? Eu acho que, como a Sandrinha falou, cada uma tem a sua... tem que ter a sua própria medida, né? Acho que a gente precisa pensar também, um ponto que a gente discutiu quando a gente estava levantando a pauta, né, meninas, que eu acho que vale a pena uma atenção especial, como eu tenho olhado para a mulher
que sempre existiu antes da mãe, que continua existindo no meu momento mãe intenso, e como ela vai ficar quando os meus filhos saírem da minha casa? Porque essa mulher ela vai existir ainda modificada, com de repente, né, novas ideias, mas como que a gente tem olhado para essa mulher? Né? Eu acho que esse é um questionamento que a gente não faz. E aí a gente fica nessa cobrança, nessa síndrome da supermãe, porque a gente tem que ser perfeita em tudo, e a gente vai esquecendo do que a gente gosta, do que deixa a nossa mulher feliz, né? A gente brinca que cada uma de nós encontra que tem feito um esforço para se cuidar de alguma maneira. Então, que nem a Paty gosta de ir para academia, olha, eu gosto de fazer a minha corrida, a Sandrinha adora mexer nas plantas dela ali, então cada uma sabe o ponto de carregamento de energia. Então, se eu não fizer aquilo que me deixa bem, eu não vou estar bem para os meus, e essa supermãe que eu busco não vai rolar. Se eu não olhar para mim, nem para fora, porque ela vai me sufocar, então fica pesado, fica um fardo pesado, né? Então, quando a gente olha para isso de uma maneira mais carinhosa, a gente começa a desconstruir, e cada uma vai desconstruir dentro da sua realidade. Aqui, né, a gente somos muitas mulheres, muitas mães diferentes, com realidades diferentes, financeiras diferentes, de constituição de família diferente, então não dá para ter uma regra. O que funciona na minha casa não vai funcionar na sua, mas na sua realidade, como você tem olhado para isso, para que isso não fique pesado, né? Exatamente. É isso mesmo, Lu. Bom, eu acho que a gente, né, já falou bastante sobre essa nossa síndrome, né, que nos persegue. E a gente queria deixar para vocês, mães que estão ouvindo, mulheres que acompanham a gente, a certeza, né, de que vocês estão indo bem, sim, né? Não importa o quanto vocês acreditem que tá devendo mais, que tem outras pessoas melhores que você. Sabe, dentro do que você entende, do que você consegue hoje, você está fazendo o seu melhor. E como a Sandrinha falou, celebrar algumas vitórias, né? Um monte de coisa não deu certo, mas também um monte de coisa deu, né? A gente tem muito essa tendência de olhar as coisas que estão ruins. Eu estou fazendo isso, não funciona. Olha quanta coisa que funciona. Então, assim, tá indo bem, tira essa capa, joga fora essa capa, né? E bora ser uma mãe real. Ser a mãe real, né? Da vida real. Eu acho que essa é a melhor mãe que a gente pode ser. Exatamente, eu acho que deixar essa mensagem, né, de que a gente não está sozinha, a gente não precisa ficar escondendo e preocupado com o que os outros vão pensar, procure apoio, procure conversar sobre as coisas que estão difíceis para você, porque às vezes compartilhando você descobre que a sua dor é a dor de uma outra pessoa também. Peça ajuda quando tiver necessário, né? Estamos aqui, educadoras parentais loucas para ajudar todo mundo. Procure alguém que consiga te orientar e mostrar para você novos caminhos, se o caminho que você está seguindo está pesado. Então, não tente trilhar tudo sozinha e girar todos os pratinhos sozinha, porque fica difícil, fica tão pesado. Compartilha que fica mais leve. Verdade. Exatamente. E só um lembrete, né, para quem precisa ter esse cantinho de acolhimento materno, com dicas que às vezes deixam o nosso dia um pouquinho mais leve, entra lá no Instagram do Reflexões Parentais, tem um link direto para um grupo de WhatsApp, onde tem todas as informações, todos os eventos que a gente vai fazer, as aulas, o que a gente está compartilhando ali. Eu acho que é o canal mais rápido para compartilhar tudo, e o podcast que toda semana tem um assunto de acolhimento para todas vocês. Obrigada, meninas. Até a próxima. Até a próxima, meninas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.